Vamos começar. Vamos começando devagar. O pessoal está chegando ainda. Recados, aviso aos navegantes aqui antes de a gente iniciar. A gente tem uma sessão de perguntas, né? Então eu peço que quem tiver perguntas, algum tema para colocar aqui durante o nosso papo, faça na sessão de Q&A ali, de perguntas e respostas, que é ali que o pessoal de retaguarda está controlando os temas que a gente está debatendo aqui, tá? Então, assim, quem tiver algum tema, joga ali no Q&A e a gente vai tentando trazer, vou colocar o tema na mesa durante o nosso papo aqui. Bem, boa tarde a todos, bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui hoje e mais uns Zabbix Talks, né? Então, como vocês sabem, a gente tem essas sessões de bate-papo sobre alguns temas específicos de mercado, né? De alguns nichos de mercado específico. A gente permeia, né? Enquanto plataforma de monitoramento, enquanto plataforma de coleta e análise de dados, a gente permeia várias indústrias, né? Vários nichos de mercado. E aqui a gente está falando de um nicho de mercado, né? De um grupo de empresas que é extremamente ligada ao nosso negócio, ao nosso produto, que é coleta e análise de dados, né? Monitoramento como um todo. E nesse papo de hoje, a gente convidou, né, o Maurício, da M-Hellman. M-Hellman, acho que o Maurício vai se apresentar, falar um pouco dele, né, mas a gente está falando aqui de alguém, de uma empresa, né, de alguém que tem uma vasta experiência nesse mercado de ISPs. E a ideia é justamente a gente bater um papo sobre isso, né, sobre como está o mercado hoje, né, como é que esse mercado hoje está se movimentando, quais são as expectativas que a gente tem pela frente e o quanto que esse tema, né, coleta e análise de dados e monitoramento ele pega, né, o quanto que isso é importante, como é que essas empresas estão transitando nesse cenário, né. Então eu vou pedir que o Maurício entre e faça uma breve introdução aí dele, da empresa, e a gente segue com o nosso papo aqui. Então, Maurício, é um prazer, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco, né, falando sobre esse tema que para a gente aqui é muito, muito importante, a gente é apaixonado por isso, coleta, análise de dados, e falando sobre isso num cenário que tu também, né, conhece há muito tempo, né, que profissionalmente atua nisso há muito tempo. Então, conta um pouco para nós do Maurício, da M-Hellman, e a gente engancha o papo aqui. Legal. Primeiramente, muito obrigado, Luciano, muito obrigado, Zabbix Latam, aí, pelo convite. Me sinto muito honrado de participar. De fato, as histórias da telecomunicações no Brasil sempre foram muito ligadas aí com as Zabbix, não só com os Zabbix, mas com a ideia do open source, né? Eu trabalho nesse mercado, comecei com informática lá no final dos anos 90, daí migramos para provedor de internet discado, depois migramos para provedor de internet via rádio. Lá em 2003, a M-Hellman se estruturou como uma assessoria regulatória, ou seja, é uma empresa que faz a interface de uma prestadora de telecomunicações, né, um provedor local, com os órgãos reguladores, a Anatel e o CREA, o CFT, os conselhos de classe patronal, né? Eu também tive passagem por operadora, por fabricante de equipamentos no Brasil, então, em mais de um momento, a minha carreira se cruzou com projetos Zabbix, e em mais de um momento a minha carreira também se cruzou com a pessoa do Luciano. Aí eu lembro que, acho que o primeiro contato que a gente teve foi num projeto de multisserial, numa concessionária de veículos, e daí depois passamos também para o provedor via rádio, e já tive o prazer de desenvolver vários projetos junto com o Luciano aí. Reitero que é um prazer estar aqui hoje batendo esse papo. Obrigado, a gente agradece, assim, vocês compartilhar a experiência de vocês nesse mercado com esse povo que está aqui conosco hoje e falar um pouco desse mercado que está pujante, crescente, né? Acho que a questão pandemia aí, ela também jogou luz sobre esse mercado, né? Então muita coisa aconteceu. A gente sabe que as pessoas, né, pulando, né, para saindo dos escritórios, indo para casa, as empresas muito mais digitalizadas. A gente sabe que muitos negócios se modificaram a partir do tema pandemia e o mercado de ISPs junto disso tudo, né? Provendo esse meio, provendo não só o caminho, né? Não só o canal, mas também serviços, né? A gente sabe que o mercado de ISPs está aí cheio de SVAs também, né? Serviço de valor agregado. E pegando um gancho na tua fala, Maurício,
Aí eu vou jogar um pouco a bola para ti também, que é o tema de quanto que esse mercado ele se modificou ao longo dos anos, né? Acho que tu trouxe uma fala bem interessante, porque a gente que está nesse mundo há muito tempo, aquela brincadeira, né? Eu vi, eu tava, né? A gente capinou essa história aí de internet, porque quando a gente fala Quando de a gente provedores, chegou aqui era tudo mato, né, Luciano? era só mato. Mas a gente tem uma transformação gigante, né? Quando a gente fala de provedor de escada, de linha de escada, quando a gente fala de prover pura e simplesmente um acesso, né? E quando a gente fala também de grandes operadoras, então eu queria que tu trouxesse para a gente um panorama geral aí de como é que está esse mercado hoje de SPs, né? O que que vocês aí na M. Herman têm visto, têm enfrentado, porque vocês estão numa ponta que ela é muito relevante no processo, né? Que é a regularização, que é a outorga, que é, né, os procedimentos aí que oficializam, que colocam o provedor em operação, né? Como é que está esse mercado? Como é que ele está? Quais são os desafios hoje, de maneira geral, que vocês estão vendo aí junto aos clientes de vocês? Dá um panorama geral para a gente desse mercado hoje. Legal, legal. O mercado de telecomunicações no Brasil, de forma privatizada, ele é relativamente novo quando a gente vai comparar com outros mercados, né? A LGT, Lei Geral das Telecomunicações, que veio privatizar o mercado de telecom, ela é de 97. Então, a gente está falando aí de 25 anos de mercado. É um mercado novo. Se a gente vai falar do varejo a gente tem 3 mil anos que a China estava comprando e vendendo já, né? Então, 25 anos é muito pouco. Mas nesses 25 anos aconteceu muita coisa. Quando a gente resume, por exemplo, a internet de escada, só dentro da internet de escada a gente teve 3 ou 4 revoluções. Quando eu comecei a trabalhar era com um modem de 14.400, depois foi 28.800, 33.600, 56K era o S-Robotics mais veloz da época lá. Daí depois a gente foi para o link de via rádio. No rádio também teve uma diversas revoluções. A gente começou com enlaces de 256K, enlaces de 512K. Eu lembro que eu instalei um enlace para uma agência de publicidade de 512K e ele valia R$ 1.600. Isso deve ter sido lá em torno do ano 2000, mais ou menos. Depois, a própria via rádio foi evoluindo. Hoje a gente tem enlace em última milha via rádio acima de 1 giga, né? Enlace com grande capacidade. Em paralelo a isso, teve a popularização da fibra ótica. Dentro da fibra ótica, a gente já tem uma série de evoluções também. Então, é da natureza, é do DNA do micreiro, né, do pessoal de TI, do pessoal de telecom, está sempre se reinventando. E no momento agora a gente está passando por mais uma ruptura desse mercado. O mercado ele está se reinventando novamente. Então, a questão aí de 4, 5 anos atrás, entrou players de fora do mercado, o pessoal do mercado financeiro começou a investir forte no mercado de telecom. A gente está passando por um momento de alguma consolidação dos mercados, então tem algumas consolidadoras, alguns grupos empresariais que estão comprando muito provedor e consolidando um pouco o mercado, mas isso também abre oportunidade para muitos pequenos se reinventarem e se recomeçar, né? Eu até fiz aqui uma anotaçãozinha aqui no caderno de alguns números aí para a gente balizar essas estatísticas aí que eu comentei com vocês, né? Então, atualmente a gente tem, falando de banda larga fixa no Brasil, a gente tem 42 milhões de acessos instalados. Esse número é fresquinho, é um número oficial da Anatel de junho de 2022. 42 milhões. A gente tinha, no ano passado, 40 milhões. Em um ano, a gente cresceu uns 2 milhões de acessos. Voltando um pouquinho mais no tempo, em 2008, que não faz tanto tempo assim, a gente tinha apenas 10 milhões, um quarto do que o mercado é hoje. Daí a gente foi para 20 milhões em 2012, levamos aí 4 anos, depois mais 10 milhões foi só em 2 anos. Abril de 2020, a gente já estava totalizando 30 milhões de acessos instalados em banda larga fixa. E junho de 2021, 40 milhões. Daí o pessoal faz uma conta de padeiro, que nem eu gosto de brincar, né? Que o Brasil tem aí aproximadamente 215 milhões de habitantes, um domicílio tem normalmente aí umas 4 pessoas, então o pessoal diz, olha, esse mercado está chegando no seu ápice. E nesse ponto eu discordo, e discordo muito, porque de fato a gente tem
72 milhões de domicílios. A gente sabe que a gente vive num país desigual, que nem todo mundo tem a capacidade de ter um acesso à internet na sua casa, mas além desses 72 domicílios, a gente tem 19,6 milhões de empresas ativas no Brasil. Aquela empresa que tu vende o link corporativo, que tem um ticket médio mais alto, que muitas vezes tem mais de um acesso à internet. Então, na M-Reman, lá, a gente tem 3 acessos à internet, né? Esse mercado corporativo, ele pesa muito. E só eles são quase 20 milhões de CNPJ, né? Agora, o dado mais atual do IBGE fala que no mês de junho de 2022 foi aberto 315 mil empresas. Então, eu diria que alguém que está interessado em investir no mercado de internet teria oportunidade hoje de começar um provedor de nicho, um provedor só para atender o mercado corporativo. Tem espaço. A gente tem muita empresa aí demandando acesso e acesso de qualidade, né? Tu tocou em vários elementos que eu acho que são extremamente relevantes nesse nosso papo de hoje, né? Porque quando a gente está falando de massa, né? Então a gente está falando de serviços interdependentes e que o ISP ele está no meio disso tudo. O mundo hoje está digitalizado, né? Então qualquer negócio hoje, a gente fala de B2B, depende de tecnologia e o cliente, pessoa física, depende dessa tecnologia que a empresa está lá na ponta. Então a gente olha por um ponto que nos toca muito aqui, falando de Zabbix, que é justamente a disponibilidade de serviço e a experiência desses usuários em relação a serviços, né? Então, esse é um ponto que eu acho muito legal, Luciano. Desculpa te cortar, mas eu acho muito importante porque, assim, a internet hoje em dia ela é totalmente essencial, né? A gente deixa de ter luz em casa, mas bota um no-break com uma bateria aqui para poder se conectar na internet. E o usuário, ele está muito crítico, seja o usuário corporativo, seja o usuário residencial, porque faz parte do entretenimento, do estudo, do trabalho das pessoas. E o usuário, hoje em dia, ele não aceita mais que a internet caia e que ele precise ligar para o provedor. A expectativa que tem dentro do usuário é que se a internet dele cair, que em 15 minutos, em 1 hora, vai voltar e que ele nem precisa ligar para o call center. Ele vê como uma obrigação da prestadora estar atenta às interrupções e corrigir isso automaticamente. E aí, o Zabbix é referência nisso, tanto pela versatilidade dos sensores, quanto pela versatilidade de integração com mensageiros, né? Que levam essa mensagem de falha muito rápida lá para o NOC, para a gerência de rede, né? E isso é um ponto interessante, porque a disponibilidade e desempenho dos serviços é um tema que pega muito. Então, é muito natural, né? A gente... E a concorrência está muito forte, né? E aí a gente vai falar de margens, vai falar de como que esses caras eles se remuneram, né? A gente sabe que o cara ele tem que abrir rede, ele vai muitas vezes vai ter que trabalhar plantando fibra no meio desse caminho. Falou de consolidação, né? Então sim, tem grandes grupos, né? Tem grandes empresas que hoje estão vindo aportar nesse mercado. E a gente está numa outra onda de consolidação, né? Mais uma das ondas, né? Tu, dentro desse mercado aí já viu algumas ondas de consolidação e a gente está em meio a uma das ondas de consolidação, né? Então, tem vários expoentes, inclusive, que nasceram, eram pequenos, né? Eram provedores de interior, né? De algum estado que acabou comprando empresas do grupo, consolidando e hoje está com uma atuação nacional, né? Está com uma abordagem bastante ampla do seu serviço, né? E aí, qual é que está a tua visão? O que tem para compartilhar conosco em relação a essa questão de investimentos, né? Onde é que o cara está investindo hoje, né? Onde é que o ISP ele investe e essa consolidação, esse novo sócio, esse investidor que chega no ISP, geralmente ele chega aportando onde? Ele chega aportando em malha, ele chega aportando em tecnologia, ele chega aportando em marketing. Como é que esse mercado está se movimentando hoje quando a gente fala de consolidação e investimentos? A gente tem alguns perfis de consolidadoras diferentes, né? Tem algumas consolidadoras que compram a operação do provedor e trazem esse provedor para dentro da operação para continuar trabalhando como sócio, indo para o conselho, mas continuando na participação. Tem outras consolidadoras que compram de porta fechada. Então, vem rede de cliente, vem equipamento, e aí entra um desafio não só comercial, porque uma mudança de marca, né, um trabalho de branding é complexo de fazer,
mas vem um aporte técnico muito complicado, porque nem sempre aquele provedor que tu está comprando, ele usa exatamente as mesmas tecnologias e equipamentos que tu já tem na tua rede. Então, essas consolidadoras, muitas vezes, elas acabam tendo que gerir uma rede que é uma colcha de retalhos. Um pedaço é de um fabricante, outro pedaço é de outro fabricante. A gente tem o desafio técnico de fazer essa gestão e também tem o desafio de logística, né? Então, eu preciso ativar um cliente na cidade A, preciso ativar um cliente na cidade B. Qual é o tipo de ONU, qual é o tipo de equipamento que eu tenho que levar que vai funcionar naquela rede, mas pode não ser compatível com a rede de terceiros. Então, enquanto as consolidadoras estão em franca expansão, assim, tem uma série de desafios. E esses desafios e dificuldades das consolidadoras abrem muita oportunidade para os pequenos ocuparem esse espaço, um atendimento mais próximo ao cliente, um atendimento mais pessoal, porque não existe magia, né, Luciano? A gente começa a ter aí 300, 400, 500 mil acessos instalados, tu já não sabe o nome do teu cliente lá na ponta, tu não conhece tão bem a tua rede e o serviço acaba decaindo um pouco, né? A fidelização aí ela passa a ser um tema importante, né? Como é que fideliza esse cliente que ele está suscetível a investidas de concorrentes, né? Tanto maiores, menores ou incumbentes, né? Caras que estão nascendo no mercado também. Então, a fidelização ela passa a ser um tema muito importante. Isso desde sempre, né? Então, quando a gente fala em sustentação de serviços, e aí quando a gente vem falando de operação, né? Monitoramento, operação, suporte, sustentação de SPs, as plataformas de monitoramento elas precisam ser versáteis, né? Essa é uma abordagem que a gente traz muito nesse mercado, né? Então, às vezes a gente não vai falar só de monitoramento de infraestrutura, que é a nossa abordagem hoje, né? Apesar da ferramenta ela ter nascido aí dentro, ela ter se difundido muito na sustentação, na infraestrutura em si, né? Tudo que está dentro do data center, que está no rack, né? Vai falar de switch, roteador, vai falar de equipamentos, né? De rede. O monitoramento ele também permeia essa questão de serviços, né? Como é que está a entrega do serviço? O que eu tenho dentro do meu data center ou dos meus serviços que eu garanto a fidelização desse cliente, né? Como é que a gente ganha importância dentro do cliente a partir da qualidade do serviço que a gente entrega? Então, quando eu olho para isso, o pessoal ele pensa muito na ferramenta, ele pensa muito em Zabbix ou outra ferramenta qualquer, mas nesse caso aqui a gente está falando especificamente de Zabbix, né? Mas quando o cara pensa em monitoramento, ele pensa com um olhar muito técnico. Ele pensa num olhar muito de como é que eu mantenho o meu switch legal, como é que eu mantenho o meu servidor legal, como é que o meu gerador está legal, mas a gente não monitora esses equipamentos para saber se o equipamento está feliz. A gente monitora o equipamento para saber se a experiência do usuário vai ser adequada quando ele estiver consumindo o serviço. E aí que entra esses desafios que a gente enxerga, Maurício, de levar essa ideia de coleta e análise de dados além da infraestrutura, né? A gente romper essa barreira de infraestrutura e começar a monitorar outros elementos, né? Eu lembro escalar um pouco na pirâmide, sair um pouco do operacional, assim, né? E eu vejo que o Zabbix é uma ferramenta bem versátil para isso, porque além do SNMP, que é o básico, a gente tem acesso a banco de dados, então a gente pode escalar para coletar o número de atendimentos que o call center está tendo, se tem uma demanda específica que está tendo ali, gerar um alerta para que o CGR consiga avaliar se tem um problema de rede ou não, de forma proativa, porque no fundo é isso que o cliente espera, né? O cliente não, ele está um pouco cansado dessa questão de call center e hoje ele não aceita que ligue para um call center e que demore 6 horas para ir na residência dele e resolver, né? Até porque muitos estão trabalhando de casa, né? Como a gente falou ali no início da conversa, o mercado de trabalho se reinventou, né? A própria M. Heman, durante a pandemia, se reinventou. Hoje a gente é uma empresa que trabalha no modelo híbrido. Hoje eu estou no home office na minha casa. A gente tem uma sede em Porto Alegre, mas os colaboradores da M. Heman estão distribuídos. Grande maioria atendido por provedor local. E eu consigo perceber até em algumas reuniões assim que o provedor local ele acaba sendo melhor, ele limita menos o upload, então ele dá um agrado a mais ali para o cliente, e isso é muito importante. Ainda falando de empresas tradicionais, a MREMA é uma empresa de 20 anos, uma empresa com escritório físico, né, aquele negócio de antigamente. Mas a gente tem hoje modelos de trabalho muito diversos. Então, tem os influenciadores, né, os influencers,
uma questão que está pegando muito forte no varejo agora, o live commerce, né? Então, os vendedores, eles não estão mais na loja lá no comércio, eles estão vendendo da casa deles, eles precisam de uma internet mais qualificada. E daí fica cada vez mais difícil a gente traçar a linha entre o link corporativo e o link residencial, porque o pessoal está no link residencial, mas está usando o corporativo, e a demanda é de que seja um link profissional, que não seja um link que vá cair no meio da live que ele está fazendo com o produto novo que chegou, né? E aí tu toca num ponto também que me provoca colocar um outro tema na mesa, que a gente falou de acesso, né? Então a gente está falando de acesso, está falando de canal, está falando de link, está falando de acesso, que é uma das entregas, né? E talvez a maior das entregas ainda dos ESPs, da grande maioria dos ESPs. E o monitoramento ele cai aí também, não só para a garantia da qualidade, para a garantia da disponibilidade, mas também para uma análise disso tudo, né? Então, daqui a pouco tu vai fazer lá o teu percentil, tu vai negociar a banda, tu vai pensar em ter alguma distribuição de conteúdo de CDN dentro da... Enfim, aí começa esse brinquedo todo, porque, como tu comentou, daqui a pouco eu pego uma potencial oscilação na minha rede a partir da quantidade de ligações que eu tenho no call center, né? A partir da quantidade de chamados que eu tenho lá dentro, eu posso prevenir uma massiva a partir disso, e aí tu tem não só a questão relacionada à qualidade de serviço, mas também tem a economia de recursos, né? Então, se eu consigo prevenir alguma coisa, e o monitoramento hoje, ele tem esse papel, né? Ele não tem um papel de up-down, ele tem um papel de, como ele tem dado histórico, o ISP tem dado histórico, o dado histórico está ali, tem latência, tem quantidade de usuários, tem log, tem muita coisa rolando. Tem Netflow, né? Para te ver o comportamento, né? Por que o tráfego do Zoom, a plataforma que a gente está usando aqui, não está saindo pelo link 1, está indo direto pelo PTT, ou o PTT não está entregando aquele conteúdo? O que houve? Alguma coisa houve e eu tenho que investigar, né? E eu não preciso esperar isso bater lá no meu call center, né? Eu consigo fazer algumas análises em cima disso. Até porque essa infraestrutura, ela ficou muito complexa nos últimos anos, né? Quando eu comecei lá no provedor Piscado, a gente comprava uma linha de dados da Embratel e ligava os modems naquela linha de dados e estava tudo certo, funcionando. Hoje não, hoje eu tenho 1, 2, 3 upstreams, tenho link com PTT São Paulo, PTT local, e eu tenho outra integração com o meu concorrente, que é ali da cidade local, e isso deixou as redes mais estáveis, mas com uma administração mais complexa, né? E para te conseguir administrar bem, tu precisa de dados, com certeza. E aí entra a gente deriva para pega uma outra vertente que é assim, legal, uma coisa é no acesso, o quanto que o monitoramento consegue te ajudar no operacional, né? Essa questão de o que está indo por onde, o que eu preciso redirecionar, como é que o meu time de campo tá trabalhando, quantos caras eu preciso no plantão, aí começa uma série de coisas, né? Desde como é que está a bateria do teu no break, num pop qualquer, para tu fazer uma preventiva. Se o gerador tem diesel, né, para caso falte luz, né? Então, isso está muito não só na questão de garantia de serviço, mas também está na questão de custos operacionais, né? Às vezes o pessoal trabalha muito apagando incêndio, né, e trabalha pouco prevenindo esses incêndios que podem acontecer. Mas aí eu pego um gancho, Maurício, que é relacionado aos serviços agregados, tá? Assim, o que hoje os SPs eles podem levar adiante como serviço agregado, até para agregar valor e falar daquela questão que a gente falou da fidelização, né? Como é que eu me protejo, como é que eu me ajusto a essa competição que tem nesse mercado crescente, e como é que eu agrego valor a isso? A gente sabe que tem IPTV, a gente sabe que tem a questão relacionada aí aos edge data centers, né? O cara ter vários pontos distribuídos. Como é que estão essas estruturas hoje? O quanto que os ESPs hoje eles enxergam isso como um elemento que agrega valor e traz diferenciação para ele como ISP numa região específica? Os caras estão indo por aí, não estão? Está muito mais no papel do que propriamente aplicação prática. Como é que anda essa questão do serviço de valor agregado e essas coisas novas, como o Edge Data Center, que andam chegando por aí nesse universo todo, essas maluquices? Então, o ser humano ele precisa ser provocado, ele precisa ser empurrado para conseguir se reinventar, né? E a gente vem aí há muitos anos no mercado de telecomunicações numa maré boa. A gente está só crescendo. Olha, eu não conheço nenhum outro mercado que em 25 anos de existência, mês a mês, ele veio crescendo.
Não tem. Muito se falava do varejo, se falava do ramo de alimentação, hotelaria. Veio a pandemia e quebrou esses mercados. E o mercado de telecom continuou crescendo. Então, isso às vezes dá uma comodidade para o empresário desse ramo, porque ele ainda tem onde crescer. Mas tem alguns empresários que já estão começando a ver que precisam, que estão passando por esse momento agora, que precisam se reinventar para continuar crescendo, para achar outras formas de financiamento. A gente começa a dizer que o mercado de telecomunicações, que banda larga é um commodity, porque todo mundo vende internet a R$100 e 500 mega, e que isso não dá mais dinheiro, mas mesmo assim o mercado ainda é muito bom. Por quê? Recentemente eu concluí uma pós-graduação na SPM de Big Data e Inteligência de Marketing. E a gente conversava, a maioria dos meus colegas era do ramo do varejo. E eles conversam muito de CAC, né? Custo de aquisição de cliente. Então o varejo virou o mês, agora a gente está no início de agosto, zerou as contas, vamos correr atrás e vender tudo de novo. O provedor não. Ele já tem o cliente recorrente na mão com contrato de longo prazo. Contrato para pessoa física, a gente fala em 12 meses, e pessoa jurídica, às vezes, chega a ser 36 meses. Então, tu já está na casa desse cliente, tu já está na empresa desse cliente, e tu tem uma previsibilidade de receita. O desafio agora é tu continuar auxiliando esse cliente. Isso daí vem do DNA do provedor local. A maioria dos provedores locais começou com uma lojinha de informática que virou provedor, começou com um curso de informática na região, quando se evoluiu do curso de datilografia para o Windows básico. Então, o provedor local ele sempre foi um agente que levava inovação para a sua cidade, levava inovação lá para o interior, para os seus clientes. E ele está nesse momento de assumir, durante esse franco crescimento, eu acho que ele abandonou um pouco isso, e agora ele está no momento de reassumir. Eu falo isso porque, assim, a complexidade dos mercados, das infraestruturas de TI, hoje estão muito grandes, mesmo para quem não é da área de TI e telecom. Tu vai num consultório médico, tem 2 câmeras, tem um computador, tem um notebook, mais o tablet do médico, tem que aquele Wi-Fi tem que funcionar bem, tem que ter uma rede de visitantes ali para o pessoal que está aguardando. A mesma coisa vale para um escritório de advocacia, e um escritório de advocacia lá com 3, 4 advogados não vai poder pagar um técnico de TI para estar 24 horas lá. Então, será que o provedor não consegue entregar alguma parte dessa gestão de infraestrutura, desse monitoramento, desse auxílio dentro da casa do cliente como um serviço a mais? Eu entendo que ele é a pessoa mais qualificada para isso, tanto pelo conhecimento técnico, tanto por estar com a carteira de cliente na mão, né? Aí a gente pula para o B2B, né? A gente pula para esse cara que tem o seu negócio dependendo dessa infraestrutura que o provedor tem para entregar. Mas não é só o B2B. Aí que tá, tem uma disrupção que está acontecendo aí, que as pessoas estão virando B, né? Então, o cara que vai fazer um live commerce em casa, ele precisa ter um Wi-Fi legal, vai ser um Wi-Fi da Rucos, da Unify, não sei, mas quem é que vai ensinar ele? Eu, o engenheiro de telecom, eu conheço muito equipamento bom para ter dentro de casa, sei se ele vai passar uma parede ou não, se eu preciso botar um repetidor, mas e um cara que está começando um Instagram lá, que vai fazer uma lojinha, será que ele sabe? Será que ele sabe qual lugar da casa dele que vai ter a melhor conexão com a internet para ele poder gravar a live dele? Ele sabe que produto que ele tem que contratar do provedor? Porque se ele vai fazer uma live, ele precisa ter um upload legal. Será que o link daquela operadora grande vai ter fundamento? Porque a gente olha, às vezes tem link de operadora aí que é 600 MB de download, mas o upload é só 80. Então, dependendo da situação, ele pode ter um gargalo ali. Então, esse approach assim, de consultoria técnica, eu acho muito importante que o provedor regional se aposse disso e que consiga agregar receita nessa área, né? E se a gente pega o tema monitoramento dentro disso, né? Ele vem se juntar... Daí se a gente vai para a área de automação, né? Daí saindo já da parte de trabalho, indo para uma parte mais de lazer, digamos assim, conforto, né?
Tu pega uma casa hoje com uma automação residencial básica, a gente está falando de 100, 120 dispositivos dentro de uma casa pequena. E que tipo de infraestrutura de rede que eu preciso para isso? Tem que fazer um redirecionamento de porta? Não preciso. Eu preciso ter um IPv4 fixo? Eu posso fazer isso em IPv6? Então, tem uma série de desafios que o diretor de marketing de uma grande loja de varejo talvez não tenha o conhecimento. E chegando uma operadora com uma bagagem técnica, eu acho que ela consegue vender isso como serviço, né? Não, consegue sim. Acho que quando a gente fala de IoT, né, essas questões de automação, né, equipamentos inteligentes e tal, tem um número também, uma colinha aí que eu busquei enquanto a gente conversava, que a Cisco lançou aí um relatório um tempo atrás falando em cerca de 30 ou 20 e tantos, 30 bilhões de dispositivos conectados, né? Então, a gente entende que tem um universo de coisas penduradas aí, né, que estão nesses espectros de rede que precisam, de alguma forma, estar disponíveis, né, para quando o usuário for consumir isso. Aí tu vai pensar, desde uma catraca de pedágio que libera a tua passagem lá com sem parar, que tem que estar conectado em alguma coisa para validar, né, a tua placa, se tem um leitor lá ou não, até como tu falou, uma câmera de segurança, porque a gente vai falar de uma questão de segurança, né? O consultório médico ele tem que se conectar para validar sei lá, a requisição do exame, né, do paciente. Então, tá certo, isso está permeando muitas coisas, né? Cada vez mais esse universo ele tá sendo permeado por necessidade de conexão. E esse mercado que está aqui com o SP, ele está no meio disso tudo, né? Ele está provendo esse caminho, né? Exatamente. A questão de 10, 15 anos atrás, tu ia numa loja comprar com cartão de crédito, passava numa maquininha ali e depois pegava aquele papel e entregavam, né? Hoje tu não consegue vender se tu não tem internet. Então, por isso que eu trouxe aqueles dados ali e que eu digo que ainda tem muito mercado para crescer, porque um pedágio, por exemplo, ele não pode ficar sem internet, ele precisa ter duas operadoras lá. E é ideal que uma operadora venha por fibra e que a outra venha por rádio, para te ter uma dupla abordagem, uma abordagem por um caminho diferente, porque dependendo da localização desse pedágio, se ele fica ali meia hora sem internet, quantos clientes ele deixou de tarifar por ali só pelo sem parar, né? É complexo. E, Maurício, eu vou jogar um outro tema na mesa aqui, aproveitando essa questão de volume e de necessidade de disponibilidade. Isso passa pelo meio físico, né? Passa brutalmente pelo meio físico, como tu comentou, ele vai ter alguma abordagem aí de meio físico diferente. Como é que está esse cenário das redes neutras hoje aqui no Brasil? Eu sei que tem uma questão de regularização, legislação, está fervilhando esse universo aí baseado de redes neutras, né? Acho que o próprio Estados Unidos lá está tentando regulamentar ou trabalhar em cima disso. Agora, como é que pega isso para a gente aqui? Isso está evoluindo bem, tem já prestadoras de rede neutra vendendo, tem alguns modelos, o provedor, o agente local faz a última milha, né, puxa do poste até a casa do Luciano. Em alguns casos, nem isso ele faz, e o próprio agente da rede neutra faz a última milha também. No momento, eu ainda vejo com um pouco de receio essa questão das redes neutras, porque os players que estão se mostrando aqui no mercado nacional, eles também são concorrentes, eles também são operadoras, eles também fazem a última milha. E nesse tempo, aí, nesses 25 anos do mercado de telecom, eu já vi algumas parcerias entre o cara que é muito pequeno e o cara que é muito grande, nem sempre é uma parceria legal. Então, eu lembro lá no passado, na parte do usuário discado, que tinha a parceria dos provedores regionais na cidade, lá com o UOL, né? O discador do UOL. Porque agora eu vou ter escala, vou conseguir atingir muita gente. E, de fato, durante 1, 2 anos foi muito bom, até o UOL ver que ele poderia fazer aquilo lá sozinho e virou os contratos tudo para ele e deixou um bando de provedor aí chupando o dedo, pendurado no pincel. Então, eu tenho um pouco de receio estratégico. Tecnicamente é muito legal. Agora, se a gente conseguisse ter uma empresa que se posicionasse como rede neutra, só rede neutra, que não quisesse conquistar, que não tivesse junto nesse mercado da última milha, eu me sentiria um pouco mais seguro. Hoje em dia, eu ainda acho que dá para te investir com rede própria. Até porque tu construir rede ótica hoje, ela é um patrimônio muito grande, né? Tanto para te fornecer acesso à internet, quanto para te fornecer infraestrutura para o que se fala aí que vai ser a morte dos provedores regionais,
que é o 5G, os provedores regionais estão fornecendo infraestrutura de fibra apagada e de clear channel para as operadoras conseguir ativar as herbes do 5G. Então, eu hoje investiria com rede própria, mas tem esse modelo, está se criando, a gente tem que olhar com cuidado. E a rede própria ela acaba virando um ativo, né, para aquele processo de consolidação que a gente estava falando antes, né? Ou seja, tu ter malha, tu ter rede própria instalada, ele também é um ativo, né? Porque depois fica só no serviço, e Nessa o parte serviço da rede ele entra uma pode ser mais questão frágil, muito né? entra uma questão muito complexa aqui no Brasil, que países mais desenvolvidos normalmente têm tubulação própria para telecomunicações e tudo mais. No Brasil a gente não tem, né? Então a maioria dos cabos passam nos postes, a gente sai na rua e a gente vê aquela varalzão nos postes da cidade. Isso daí faz parte do patrimônio da empresa, porque se tu tem a tua rede ótica toda cadastrada na concessionária de energia lá, tu tem uma vantagem técnica, tu demarcou um território, porque obrigatoriamente a concessionária de energia tem que garantir pelo menos 5 espaços em cada poste para prestadoras. Então, os provedores que estão mais na borda das redes e que ainda têm capacidade de protocolar projeto nas concessionárias, isso Claro. é um patrimônio, Sim. é um patrimônio da empresa. É ocupar espaço, né? Exatamente. Agora, Exatamente. E tu pode usar aquilo para conquistar acessos ou para vender uma operação. No momento, a operação de telecomunicações ela é uma operação complexa, é uma empresa 24 horas por 7, de domingo a domingo, tem que reinvestir, vem tecnologia nova. Então, eu vejo, tem muito cliente que começou com a gente lá em 2000, 2003, e que agora ele já está cansado dessa operação. É uma operação cansativa. E o momento está bom para vender. Agora, quando vem conversar comigo, o pessoal marca reunião comigo para mapear, ver se de fato eu vendo, porque o pequeno empresário, assim como nós aqui na M-Reman, a empresa é um filho, né? Então não é tão fácil assim de chegar, botar o dinheiro na mesa e tu entregar. É uma decisão difícil de se tomar. Para quem quer vender e se aposentar, botar esse dinheiro no banco lá e viver de juro, o momento de vender é agora. O pessoal está pagando muito bem. Agora, para quem quer continuar na luta, quem ainda tem vida profissional útil aí, eu acho que dá para investir muito ainda em telecomunicações, porque tem muito mercado a ser aberto ainda, tá? Isso com automação. Então, a gente falou antes da automação residencial, a gente tem a automação industrial também, né? Pega um centro de distribuição do Mercado Livre, um centro de distribuição da Amazon. Quantos sensores tem dentro dessa infraestrutura? Que capacidade de tráfego que eles precisam? Que link que eu preciso entregar para eles? Imagina um CD do Mercado Livre parado por um turno inteiro. Olha a escala de prejuízo que é isso. Então, é muito mais fácil eles terem 2, 3, 4 operadoras lá para se proteger desse problema, né? E esses grandes operadoras logísticos, aí como tu comentou, Mercado Livre, Amazon, no final são grandes operadores logísticos, né? Vendem muito mais de parceiro do que deles próprios e tal. Os caras já estão abrindo aqui na nossa região os centros de distribuição da última milha, né? Os last mile lá. Então, os caras já estão picotando também o centro de distribuição, o que gera mais demanda em relação a isso que tu comentou. Deixa eu botar Exatamente. fogo aqui. O CD do Mercado Livre, que é em Santa Catarina, se não me engano, ele é 80% automatizado, né? Então, muita ele é gente, muita coisa conectada ali. Exatamente. Qualquer interrupção ali é prejuízo. Deixa eu tocar fogo agora aqui, já tu trouxe isso na fala, eu vi que pingou alguma coisa no chat aqui disso, que é o famoso 5G aí, né? Que as cidades já estão começando a receber agora, algumas regiões estão recebendo, e vamos tocar fogo aqui num negócio que a pergunta que eu faço para nós é que se o 5G ele muda o jogo, muda de verdade esse jogo de imediato, ele vai levar um tempo ainda para esse jogo mudar, porque a gente sabe que o 5G ele vai provocar muita coisa, né? Novos conteúdos, novos modelos de negócio, ele vai provocar muito isso. E eu vou colocar uma outra coisa aqui nessa fogueira, tá? Eu vou colocar o 5G e o nosso amigo Wi-Fi 6, né? Que são duas coisas que eu entendo que elas podem conviver ou já deveriam estar, né, sendo olhadas, mas eu vejo o pessoal colocando muita luz no 5G, talvez por ser o tema do momento, né, por ser
né, o buzz, né, por ser o tema que está sendo falado, mas a gente também tem aí o Wi-Fi 6, que ele atende muita coisa e pode conviver perfeitamente aí dentro. Como é que está isso? Qual é a tua visão em cima disso? Assim, 5G muda jogo de verdade? O usuário final tem que estar preparado para isso também? Como é que tu está enxergando esse cenário aí? Então, eu vou começar trazendo um pouco bem para o provedor local, né? Porque até hoje isso está um pouco mais tranquilo, assim, mas quando começou a se falar de 5G, a notícia era que vai chegar o 5G e tu vai ter 1 giga no teu celular e acabou o provedor. Porque quem é que vai ter Do um dia para provedor noite. local em casa se eu tenho 5 aparelhos celular em casa, cada um com 1 giga, que é mais rápido do que o meu GPON? Mas a gente tem que ver que são 2 produtos diferentes. Inclusive, a Anatel está muito atenta a isso, e não só a Anatel, outras agências reguladoras perante o mundo aí estão vendo e estão classificando 2 serviços muito distintos. É o serviço de internet móvel, de comunicação, de telecomunicação móvel, e o fixo. E eles não são concorrentes. No meu ponto de vista, eles são complementares. E eles têm um modelo de negócio que faz ele ser complementar. Então, a gente tem hoje uma velocidade muito grande no 5G. Tem hoje, não. Começa a ter, né? Porto Alegre tem uma Herb, eu acho que São Paulo tem 2, mas a gente começa a ter uma velocidade muito grande no 5G, mas a gente continua com a franquia. A maior parte dos planos de 5G, a gente fala aí numa franquia de 20 GB. Se a gente vai chegar em casa com 2 filhos, vai colocar o Netflix, mais um programa para as Consumiu, crianças, engoliu. isso acaba em 3 dias. Então, assim, se a gente vai ter uma operação em casa só com internet móvel, certamente a gente vai gastar R$ 2.000 por mês. Então, o móvel e o fixo ele é complementar. Essa velocidade vai ser muito útil para quando cair a tua internet fixa, tu conseguir rotear do teu celular ali, continuar trabalhando, e naquele dia tu vai pagar um pouco mais do teu pacote de dados, mas eu entendo, pelo menos como está no Brasil, serviços complementares. Mas Maurício, depois que eles conquistarem o mercado, eles vão liberar essa trava aí, vai ficar ilimitado para todo mundo. Eu não vi isso em lugar nenhum do mundo, até porque o investimento em 5G ele é muito alto. Então a empresa precisa se capitalizar. Ela não consegue dar uma internet ilimitada como é na banda larga fixa por R$ 100. Então os planos vão continuar com franquia e a gente vai precisar ter planos complementares. Vamos ter um plano família dentro da nossa residência lá, com 4, 5 celulares e mais uma internet fixa para quando a gente estiver no Wi-Fi. Outro ponto, né? Como é que tu vai fazer para cuidar da automação residencial da tua casa? Vamos botar... Eu sei que tem roteadores, né, firewalls, que a gente consegue botar um chip 5G ali, mas igual, começa a ficar muito caro pelo volume de tráfego que tu tem no uso residencial e no uso comercial, perante aos planos que a gente tem comerciais de 5G. Nos Estados Unidos e numa viagem que eu fiz um pouquinho antes da pandemia para a Coreia do Sul, eu encontrei alguns planos ilimitados de dados, mas eles eram limitados à velocidade do 3G, ou seja, tu podia usar ilimitado, mas ele tinha o teto do 3G. Eu quero usar velocidades, na época era o 4,5G, né? Eu quero usar velocidades de 4G. Bom, daí tu vai te enquadrar dentro de uma franquia. Então, eu vejo eles muito como serviços complementares e não como inimigos. E aí eu pego o gancho da tua fala e para mim fica cada vez mais claro que essa questão de garantia da qualidade, fidelização, garantia da qualidade do serviço e monitoramento em si, ele acaba necessitando expandir, sim, romper a barreira do acesso, romper a barreira da infraestrutura básica, porque no final a gente vai estar falando de outros elementos, né? A gente vai estar falando basicamente de serviços que a gente nem sabe que existem, que vão estar aí disponíveis, porque o 5G ou outras tecnologias que se apresentarem, elas vão possibilitar que, como tu mesmo falou, o cara gerando seu conteúdo dentro de casa e transmitindo isso lá no streaming qualquer, né? E é um cara isolado na ponta. Então, mas ainda do 5G, eu quero trazer mais lenha para a fogueira aqui, que o Brasil é o país do agro, né? Então, e a gente vai ter o chip do boi, que vai monitorar o boi no campo, a gente tem colheita autônoma,
a gente tem drone para fazer irrigação e fazer pulverização de defensivo agrícola, tudo isso pode ser controlado por IoT. Mas a gente não tem rede lá onde está o agro. Isso aí. Lá ainda não chega. Quem está lá é o provedor local. E aí, nesse ponto, o 5G ele se torna uma oportunidade para o provedor local. Então, a Anatel anda revendo os regulamentos para uma coisa que, tecnicamente, a gente chama de uso secundário do espectro. Ou seja, tem uma fazenda com 10 milhões de cabeça de gado lá no interior do Goiás, onde nenhuma das grandes operadoras, a ganhadora do leilão de 5G, chega com uma cobertura 5G. O provedor local pode chegar com uma fibra ótica na sede dessa fazenda e instalar uma eNodeB, uma Herb pequenininha de celular, para fazer a cobertura 5G só daquela fazenda. É uma rede privada de 5G. Mas por que fazer em 5G? Porque a gente tem celular já, os equipamentos são mais compatíveis, né? Pode ser feito também com Wi-Fi 6, mas a gente tem dentro do regulamento da Anatel, a gente tem esse espaço para aonde a operadora não chega e com o aval da operadora, a gente fazer um uso secundário daquela frequência para uma rede privativa de monitoramento, de obtenção de dados e tudo mais. E aí, olhando com essa salada toda que tu colocou, né, que a gente está falando aqui, muita coisa nascendo, crescendo, e eu lembro quando a gente fala de monitoramento especificamente, há 25, 30 anos atrás, como tu comentou, era um link de comunicação, né, que tu pegava lá de alguém. E que a forma de monitoramento dele era olhar o LEDzinho do 103 piscando. E tinha um MRTG lá, né? Multi-Router Traffic Graph. Depois, e era canal, né? Era canal. Isso vai evoluindo até onde a gente fala que tu tem um universo de dispositivos conectados, tu tem um universo de fornecedores de equipamentos, tu tem um universo de fabricantes de software que estão aí disponíveis. E como é que a gente pega isso tudo e coloca num painel único para o provedor, para esse SP, ele garantir que a sua malha, que a sua rede, né, que o seu ambiente, que os seus clientes estão ali consumindo o serviço? O que eu vejo é cada fabricante de software ou de hardware tem as suas próprias plataformas, né, de gestão, de administração e de monitoramento. E a gente, por ser muito transversal, eu gosto de ver isso dentro da plataforma, né? A gente tem o poder de acessar qualquer fonte de dados, então não importa se ele está falando de uma rede compartilhada, do equipamento do fabricante X, do software do fornecedor Y, a gente consegue extrair essa informação desses cantos mais remotos com os ABICs e traz para dashboards e painéis únicos. Então, esse universo todo que tu está comentando, eu sou apaixonado por ele porque é uma diversidade muito grande em cima disso e tem um desafio enorme que é colocar isso tudo dentro de um mesmo lugar. Bom, como é que eu recebo E aí eu vejo oportunidade tanto para os ABICs quanto para o provedor local. Eu já trabalhei em grande operadora e grande operadora tem a squad do fabricante X, a squad do fabricante Y, e quando o problema se dá na fronteira entre dois fabricantes, esquece que aquele chamado ali vai demorar. Então, o provedor local ele é mais ágil nisso e ele consegue ter mais versatilidade. E os ABICs caem como uma luva para ele, né? Porque os ABICs acessam o banco de dados, coleta com sensor, coleta com Modbus. Eu tenho um amigo que desenvolveu um trabalho muito legal de monitoramento de infraestrutura física da repetidora, né, do data center. Então ele monitora o gerador, monitora o no-break, faz ciclo de descarga lá do no-break e ele usa os ABICs para gerar os alertas de quando tem que fazer manutenção e tudo mais. Acho que a flexibilidade da ferramenta ela nos permite isso, né? Acho que a gente é muito plugável, né? Então a gente acessa qualquer fonte de dados e entrega os dados dos ABICs para qualquer outro destino. Então é bem isso. Hoje, olhando para os ABICs e para esse universo que tu comentou, né? Os ABICs hoje ele tem lá o GeoMaps, né? Então eu consigo geolocalizar uma antena, geolocalizar um equipamento e esse monitoramento ele vai te colocar no mapa geográfico. Quantos dispositivos eu tenho em cada cidade, quantos alertas de tal nível eu tenho em cada cidade,
como que está o meu SLA em tal região, como que está o meu SLA em tal grupo de clientes, e isso tudo ele consegue ver num painel único, né? Ele consegue consolidar essas informações. Por mais que os fabricantes de equipamentos e de software, eles tenham suas próprias plataformas, né, o gestor, né, o dono, o diretor, né, o board desse SP, ele pode ter um painel único na sala dele, ele pode receber uma vez por dia um relatório em PDF enviado automaticamente, agendado pela ferramenta, para que ele saiba como é que está o ambiente dele. Então, a gente tira fotografias de tempo em tempo, né, desse status, né, do ambiente monitorado, e entrega isso para esses responsáveis. Então, pode ser tanto o cara operacional que precisa ir a campo resolver um problema numa torre, ou como pode ser o cara que está monitorando o SLA, a experiência dos usuários no dia de ontem e tudo mais. Então, eu olho para isso tudo e eu vejo um espaço gigante para tentar consolidar essa informação em algum lugar, né? Buscar isso tudo e consolidar em algum único lugar, né? Então, tem muito espaço aí, sim, né, para que a gente consiga apoiar e melhorar esses universos. Tu comentou duas coisas, né? Modbus, eu tenho certeza MQTT. disso. Essa década é a década do tratamento de dados. Então, assim, quando eu entrei na pós, o pessoal falava que dados era o petróleo do futuro, mas não, ele é o petróleo de agora já. É o que a gente tem que aprender a destrinchar, e a gente tem um volume absurdo de dados hoje. A gente precisa escolher quais dados que são mais sensíveis para nós e o que a gente quer monitorar, para tentar resumir esse volume absurdo de dados que a gente tem num dashboard, né? Ou fazendo uma analogia mais simples, num termômetro ou numa sinaleira, para que a gente consiga ver ali, olha, eu botei o termômetro na rede aqui, está em 36,5, está tudo certo. Ou o sinalzinho está verde, eu posso sair, eu posso ir fazer outra coisa, que eu sei que não tem nada. Eu cheguei ali, o sinal está laranja. Bom, vamos mapear antes que ele fique vermelho, né? Então, isso é importantíssimo. A gente está vivendo agora a era dos dados e, consequentemente, o tratamento desses dados, né? Para conseguir linkar eles em uma informação relevante, né? E aí tem um ponto que eu acho que é muito importante, né, Maurício? A gente, hoje aqui, claro, do lado do fabricante, a gente entende e se posiciona como uma plataforma de coleta e análise de dados, ponto, né? O pessoal ele ainda pensa muito em monitoramento, como a gente falou lá logo no início, né, na infraestrutura. E tem que romper essa barreira. A ideia não é romper a nível de plataforma, isso já está rompido. É romper a nível de ideia, né, a nível de concepção. Né, o que eu quero coletar de onde? Cara, a nível mundial, a gente tem projetos de monitoramento de trens, de rede de trens. Né? A gente tem projetos de monitoramento de frota, tem projetos de monitoramento de condomínios, tem projetos de coleta e análise de dados as coisas mais malucas aí que possa se pensar, é possível fazer. Por quê? Tu precisa da informação, como tu comentou, ela pode ser a mais simples possível, a mais banal, mas ela pode ser a mais relevante, a mais importante possível, né? Agora tem uma coisa que em todos esses projetos que tu falou aí, eu acho que deve ter internet em todos eles, né? E aí eu trago o gancho, né, de que a pessoa que está mais apta, né, para fazer essa última milha do monitoramento desses projetos mais complexos é o provedor local. Ele já conhece os hábitos, ele já conhece o cliente, ele tem a faca e o queijo na mão. Ele pode continuar ganhando o ticket dele de R$100 lá por 500 mega, ou daqui a pouco ele pode vender um serviço mais complexo ali, numa área que às vezes tem até menos tributação, né? Porque telecomunicações é uma área que é dolorida. A gente fala aí de 18% de CMS. Quando a gente está falando de serviço, a gente vai para a área aí de 2% a 8% de ISS. Então, é até uma área mais confortável da gente desenvolver projetos, né? Mas, claro, a internet, a telecomunicações é a porta de entrada, é a carteira de cliente que tu vai ter, é como tu vai te aproxegar nesse cliente. Mas, assim, o provedor hoje ele tem uma visão de que o serviço dele acaba no modem. Eu tenho uma visão diferente. O provedor tem que bater na porta do cliente e entrar na casa dele. Tem que tomar conta da parte de TI, de telecom, de informática, e ser o agente que leva a tecnologia até o cliente. Então, eu vejo hoje alguns cases muito legais de provedor, por exemplo, que transformou a loja, né? Provedor local sempre teve muita loja no centro da cidade, para o pessoal ir lá, pagar o boleto e tudo mais. Muita gente está reformando essas lojas para que elas funcionem como um coworking. Então, tratando o pior problema, né?
O Luciano é cliente aqui de um provedor de internet e a internet caiu lá na casa do Luciano e o Vem para Luciano cá. precisa fazer os Abix Talks. Cara, pega um Uber, vem para cá, eu tenho uma salinha fechada aqui, sem barulho nenhum, tu vai conseguir trabalhar. Ou um dia tu quer receber um cliente especial, pode usar aqui a minha infraestrutura. É uma abordagem meio parecida do que a Starbucks fez com o café, né? Então, mais do que vender café, eu te dou um ambiente todo aqui na volta, e isso eu acho que está no momento do provedor demarcar esse território de que o serviço dele não acaba na porta da residência e na porta da empresa. Ele tem que entrar a porta dentro. Eu concordo em absoluto contigo, porque tu já está dentro do cliente de alguma forma, né? Tu está entregando a ponta do cabo lá no modem dele, lá no equipamento que vai acessar a rede do cliente. Por que não, né, dar um passo a mais e agregar algum valor a isso? Aí vem a pergunta que eu não tenho a resposta, e talvez a gente não tenha aqui também, é muito mais uma provocação, né? O que falta, né, para dar esse passo lá dentro? Falta energia, falta tempo, falta o insight de que é possível dar esse passo, né? Falta visão de negócio comercial ou ação específica, falta conhecimento técnico, porque as coisas podem parecer muito complexas, né? O cara pode olhar para o negócio de monitoramento e coleta e análise de dados e dizer assim, poxa, isso aqui é um bicho de 7 cabeças, eu já estou encrencado aqui com os meus temas do provedor, eu vou colocar a mão em mais um vespeiro aqui para tentar olhar para a rede do cliente. O que nos ou é tudo junto, é uma combinação de um monte de coisa, porque a gente nesse mercado há muito tempo, e monitoramento para mim sempre permeou a minha vida profissional, né? E ISPs eu também sempre tive muito próximo desse universo. Eu não vejo os caras avançar, não vejo os caras dar o passo dentro desse ambiente do cliente. E a pergunta é por quê? O que falta aí? Bom, aí é opinião, né? Não tenho, Claro, não tem o certo ou errado aqui. dados técnicos aqui para te passar, mas a minha opinião pessoal é que não foi preciso ainda. Que nem eu digo, nesses 25 anos o mercado vem crescendo. Boa. Mês a mês, o teu faturamento vem aumentando. Então, eles não sentiram essa necessidade ainda. Porém, agora o mercado está se consolidando. Em grandes centros, cidades grandes, onde tem uma densidade de usuários muito grandes, a briga está muito feia. A gente vê grupos grandes aí, de grandes operadoras, entrando com um link à internet a R$ 69. A gente sabe que aquilo ali não paga a conta. Então, em algumas áreas, a briga está muito feia. Quem está nessa área está começando a enxergar um pouco mais o mercado e quer crescer um pouco mais. Tem gente que está nadando de braçada. Então, o cara está no ritmo ali da São Silvestre e ele ainda não viu que ele precisa agregar mais coisa, porque o saldo é positivo, entendeu? Se a gente for analisar graficamente a evolução do mercado de telecom, ele é só positivo. E quando está tudo bem, às vezes a gente não se preocupa, né? Que nem eu digo assim, o ser humano, para se reinventar, ele precisa ser provocado por algum agente externo, né? Para sair da zona de conforto, aí, como a gente gosta de dizer. Então, eu acredito que, pelo mercado ser muito bom e ainda estar em franca expansão, o pessoal às vezes deixa passar alguns temas de casa que poderia estar fazendo. E não está errado, tu pode ser um provedor só até a porta do cliente, mas eu acho que tu tem uma carteira de cliente na mão, o cliente tem uma demanda por tecnologia muito grande e que aquilo ali pode aumentar o teu ticket, né? Eu acredito que a partir de 2023, 2024, deve acontecer essa reinvenção aí dos provedores e eles devem ter uma abordagem um pouco mais completa no usuário final, seja ele corporativo ou residencial. Se eu entendi, então, na tua opinião, a gente tem um orgânico, né, desse setor, que é novo, como tu falou, a gente tem 20 e tantos anos, aí, quase 30 anos, a gente tem um crescimento orgânico suficiente para manter esses caras, assim, para manter a atenção presa aí de crescimento nesse ambiente, e não tanto em elementos paralelos, marginais, aí, que pudessem agregar mais serviços ou valor. Ou seja, eles estão na mesma onda, né? Estão surfando a onda que começou há 20 e tantos anos atrás e está dando para surfar legal ela ainda, tem uma cauda legal ainda para surfar, né? Uma onda longa, não é uma onda curta,
mas precisa olhar, né, onde é que está a próxima onda, porque a gente vai ter que escolher uma onda. Essa onda, de alguma forma, ela vai virar espuma só lá na frente e a gente vai ter que pegar uma outra, né? Isso em mercados mais densos a gente já está sentindo. O pessoal está chegando, está comprando o provedor local ou está asfixiando o provedor local, jogando o ticket lá embaixo para conquistar o cliente. Mas ainda tem mercado para crescer, ainda tem lugar que a fibra ótica não chegou no Brasil. Então, eu acho que a gente está vivendo agora um momento de disrupção desse mercado, de reinvenção para vir uma nova versão aí de provedores. Então, tu vai pegar São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre, Florianópolis, são setores são regiões que está muito brigado. Agora tu pega o Norte e Nordeste, ainda tem muita área para conquistar, né? E daí tem gente que ainda está focado em conquistar o território para depois fazer um upscale aí, né? E pegando o gancho da tua fala das regiões, né? Pandemia arrefeceu, acho que muitas coisas começaram a voltar aí ao normal, viagens, eventos. E aí a pergunta que eu te faço é, vocês que a MREMA está sempre dentro dos eventos, né? Como é que estão os eventos do setor? O que tem pela frente aí? A Abranet? Como é que estão os grandes eventos aí do setor? E o pessoal está atendendo, não está atendendo? O que está aparecendo daí em relação a eventos? O pessoal estava muito carente, né? Porque, assim, diferente de outros ramos, a telecom não parou, né? Então, teve muitos ramos que o pessoal parou, diminuiu o faturamento e tudo. O provedor, não, ele seguiu trabalhando, os técnicos estavam em campo, instalando fibra, porque teve uma demanda muito grande durante a pandemia. Então, o pessoal estava muito carente de se ver. Então, final do ano passado, a gente foi para o evento da Brint, que ocorre anualmente em São Paulo, Encontro Nacional da Brint. Esse é o maior evento do setor de provedores locais, ele é um evento muito similar à Futuricom, né? A Futuricom um pouco mais voltado para as médias e grandes operadoras, o Encontro Nacional da Brint voltado para os médios e pequenos provedores. Foi um sucesso, tinha centenas de expositores, teve show do IRA como fechamento, o mercado está muito aquecido, se não me engano foram 18 mil pessoas que participaram desse evento. Agora, semana que vem, a gente tem um evento organizado pela Internet Sul, que é a Associação dos Provedores do Sul do Brasil. Ele vai ser em Gramado, é o Link ISP. Inclusive, na sexta-feira, eu vou estar fazendo uma palestra lá. Já deixo aqui o convite para todo mundo que quiser participar. Tem um outro evento do setor que é organizado pela Expo ISP. É um evento sediado em Olinda, lá em Pernambuco, ali pertinho de Recife. Esse junta o pessoal mais do Norte e Nordeste, também tem um público muito grande, a gente foi lá recentemente com o stand, foi muito legal. O mercado está muito aquecido. A gente também retomou, falando do ponto de vista de Zabbix, a gente retomou a participação em eventos nesse segundo semestre também, e a gente vai estar, a pessoa colocou no chat, a gente vai estar na Futuricom também lá, expondo, né, como expositor, e a Brint também, ela está no nosso roadmap aí para os próximos anos, provavelmente a gente vai estar lá também, né, para falar um pouco dessa disciplina que nos move aqui, que é coleta e análise de dados, né, monitoramento, sustentação, isso tudo está no nosso universo e provavelmente a gente vai estar por lá. Por isso, estouramos o tempo aqui um pouco, papo sempre flui bem, flui fácil, né? A gente teria assunto aqui para algumas horas de papo, a gente precisa entregar a sala também, né? Dar espaço aí para o pessoal que nos acompanhou. Não sei se tem Fernanda, o Gafo está aqui conosco, se tem alguma pergunta que vocês queiram jogar aqui para a gente tentar trazer luz para isso. Se não, a gente vai encaminhando aqui para as considerações finais aqui do nosso bate-papo de hoje, só para saber se vocês têm alguma coisa que chegou aí para a gente no chat. Eu li ali duas perguntas, né? O Rafael perguntou ali a respeito do petróleo do futuro, né? É uma brincadeira que o pessoal faz a respeito do tratamento de dados, né? Então, a gente tem um volume muito grande de dados, tudo na nossa vida hoje gera dados e indicadores. Então, os analistas de Big Data e mineradores de dados tratam isso como o petróleo do futuro, porque o tratamento dessas informações para tomada de decisão, para mapeamento de novos mercados, ele envolve muito dinheiro
e o pessoal diz que é o petróleo do futuro. O Wilton fez Por favor, Luciano, complementar alguma coisa dos dados? Pegando um gancho aqui, como é que a gente enxerga essa questão de dados, valor nos dados, o petróleo do futuro ou não, mas pegando um gancho aqui, o dado puro, né, a métrica, a informação, o registro, o dado puro, ele só vai ter valor enquanto a gente conseguir subir numa escalada com ele de tratamento, né? Então, o dado ele tem que virar informação, né? Essa informação... Para ele virar informação, ele vai ser cruzado com algum outro dado, seja um volume, uma data, um período de tempo, né? E assim a gente tem que subir numa escalada, né? Então, esse dado, porque se pensar num ambiente de tecnologia, cara, tem muita informação rolando o tempo todo, não adianta, é humanamente impossível querer analisar o dado cru, o dado bruto, então isso não é esse o caminho. Aí vem a fala do Maurício que é isso, eu tenho que pegar essa informação e cruzar com algo, eu tenho que comparar com algo. Então, eu posso comparar aquele dado com a hora do dia, com o dia da semana, com o mesmo dado no passado. Então, eu tenho que ter uma ferramenta, e claro, eu estou falando aqui da nossa ferramenta que tem essa capacidade, né? Eu estou olhando por essa perspectiva, com essa lente, né? Então, o dado puro e simples, ele vai ter pouco valor se eu não conseguir transformar ele em informação. E essa informação, ela tem que gerar para a gente um conhecimento do que está acontecendo. E esse conhecimento tem que nos ajudar numa tomada de decisão, né? Que é o que a gente falou lá no início, né? Pô, eu vou comprar mais banda o ano que vem ou eu tenho que comprar mais storage o ano que vem? Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que alocar mais gente no plantão ou eu tenho que alocar menos gente no plantão? Qual é a previsão? Porque hoje o monitoramento ele é capaz, né, aqui para a nossa audiência que está aqui, ele é capaz de dizer que um canal de comunicação segunda-feira de manhã vai chapar, ele vai topar. Por quê? Porque eu tenho dado histórico, não sei como está o consumo disso. Então, eu posso dizer que o canal vai encher daqui a 3 horas, daqui a 3 dias, daqui a 3 meses. Né? Isso possibilita com que a gente tome alguma ação, mas aí é que está essa questão do dado virando informação, a informação gerando conhecimento e esse conhecimento nos ajudando numa tomada de decisão. Então, quando a gente fala de dado, de petróleo de futuro, quando a gente fala de o que é o dado nisso tudo, ele é a fonte da informação que nos permite avançar para alguma coisa. Né? Mas o dado puro e simples, não. E aí tem uma coisa, Maurício, eu encerro a minha fala nisso, do dado, às vezes a gente percebe o pessoal querendo coletar informação só. Por quê? Porque agora eu tenho a ferramenta, coleta aí a cada 30 segundos e acabou. Não, mas o que eu faço com ela? Como é que eu cruzo ela? Né? O que ela vai me gerar de insight, de conhecimento para que eu tome decisão? E eu costumo dizer nos projetos que a gente participa que tem informação que não precisa coletar, abandona ela, né? Busca só aquela informação que de fato ela é necessária, né, para o negócio e para a tomada de decisão. Exatamente, o petróleo precisa ser minerado, precisa ser tratado para ele virar uma gasolina, para virar um produto que ele vai ser útil e vai ter valor de mercado, né? Pegando o petróleo, só para finalizar aqui essa bobagem, já que a gente entrou nas considerações finais, né? A gente produz petróleo bruto aqui no nosso país. A gente tem que mandar esse petróleo. A gente não consegue refinar tudo, né? A gente compra esse petróleo, né? Porque a gente tem o bruto. É igual o dado, né? Alguém tem que processar esse bicho todo, né? Nós, como seres humanos, aí geramos um volume de dados absurdo. Pesquisem sobre o case da DHL. A DHL fez, eu não vou ter os números em mãos aqui agora, mas foi um case muito legal que eu vi sobre o tratamento de dados. Eles fizeram um estudo, a DHL é aquela transportadora norte-americana, né, de entregas, e eles fizeram um estudo de que eles tinham um índice muito alto de acidente de trânsito, e que a maior parte dos acidentes deles se davam em cruzamentos quando a van ia dobrar à esquerda do cruzamento. E daí vinha um caminhão do outro lado lá, batia, aquilo ali atrasava as entregas, quando não estragava os produtos, então eles tinham um prejuízo muito grande com aquilo. Eles analisaram e implementaram, entre aspas, um algoritmo, ou seja, eles implementaram uma regra que os caminhões só poderiam dobrar à direita. Então, mesmo que ele fosse no teu quarteirão, ele teria que dar uma volta maior, mas dobrando sempre à direita, porque lá nos Estados Unidos a direita é sempre siga livre, né? E isso jogou para quase nada o número de acidentes e melhorou o tempo de rota deles. Então, a gente tinha um dado lá que para ir do ponto A para o ponto B, tu ia andar 1,5 km pelo melhor caminho. A DHL disse, não, tu vai rodar 2,2 km, mas tu vai ir só dobrando à direita, porque eu sei que tu não vai te acidentar se tu chegar lá dessa forma. E eu trago esse exemplo totalmente fora da pauta inicial aqui para a gente ver que dados,
eles estão em todos os lugares, e a gente tem que achar a forma de coletar eles, tratar, medir e transformar eles em informação, porque daí a gente tira dinheiro. Os caminhões pararam de se acidentar, as mercadorias que estavam dentro do caminhão deixaram de ser perdidas, então tem muito dinheiro envolvido aí quando se fala de tratamento de dados. E tu vai analisar alguma informação que está em algum lugar, né? Algum dado que virou informação e seguiu. O que mais que a gente tem aí? Eu vou te pedir 2 minutinhos ali. O Wilton falou um pouquinho sobre as questões regulatórias de telecomunicações. Wilton, muito obrigado pela pergunta. Tem evoluído muito, tá? Então, lá no início dos anos 2000, para te começar um provedor de internet no Brasil, uma prestação de telecomunicações, para te solicitar essa autorização na Anatel, o custo era de R$9.000 e demorava aí de 6 meses a 1 ano para te enviar toda a documentação, projeto e tudo mais, e conseguir que saísse a tua autorização no Diário Oficial da União, dizendo que o Wilton pode prestar serviço de telecomunicações em determinada região. De 2 anos para cá, e nisso a pandemia foi positiva, impulsionando a digitalização da Anatel, esse processo hoje a gente consegue fazer ele em torno de 20 dias, está publicado no Diário Oficial da União a tua autorização para prestar o serviço de telecomunicações no Brasil. E aquele custo que era de R$9.000, hoje ele diminuiu para R$400. Então, está bem mais fácil de tu entrar nesse mercado de telecomunicações. A gente ainda tem alguns desafios com questão tributária, mas também tem evoluído muito. Recentemente, foi adequado o serviço de telecomunicações como serviço essencial, então a gente tem um teto na alíquota do ICMS, né, de no máximo 18%, quando antes dessa lei aí a gente tinha alguns estados que cobravam até 35% de ICMS. Então, assim, o mercado em parte regulatória e parte tributária, ele vem se modernizando, é um mercado que está girando um volume significativo de dinheiro, então está mais fácil de empreender hoje em dia. E daí, vou deixar o meu merchan aqui, se tu tiver dúvida, tiver interesse de empreender na área de telecomunicações, pode chamar a gente, marca uma reunião, chama o meu time do comercial ali, diz, olha, eu quero fazer uma reunião com o Maurício, que eu quero entender melhor como é que funciona, quais são os outros custos que eu tenho para começar uma operação de telecomunicações. Fica à vontade aí. E a qualidade da entrega, né? Eu acho que, pegando o gancho, né, o cara que vai ingressar nesse mercado, ele tem que garantir a entrega para o cliente dele, né? Então, claro, por mais facilitado que seja o ingresso, né, que as barreiras de entrada no mercado elas tenham caído ou baixado muito, a qualidade da entrega do serviço, a manutenção dessa qualidade, ela é importante. Aí, assim, um bom sistema de coleta de análise de dados, né, ou seja, um bom parceiro também para apoiar ele enquanto a sustentação, ele é relevante, né? Acho que todo o papo ele permeou isso, né? A necessidade desse canal disponível para o cara consumir o que está disponível para ele no mundo aí e passa pelos SPs. Então, o cara que vai entregar, sem dúvida, esse serviço, sem dúvida nenhuma, ele tem que estar muito atento à qualidade aí da entrega do serviço. E eu deixaria isso assim como obrigatório, entendeu? É obrigatório que tu tenha uma rede monitorada, que tu seja proativo na correção de incidentes, senão tu vai perder a briga. E o próximo passo, assim, a próxima fronteira que eu vejo para provedor é tu não tratar mais o teu cliente como público em geral, porque não é assim que nós, como os consumidores, queremos ser tratados. A gente quer ser tratado como especial. Então, hoje, se eu fosse começar uma operação de telecomunicações, eu pensaria numa operadora com planos, com produtos para nichos específicos. Então, eu tenho um produto aqui que é para o público gamer, onde eu vou ter uma latência menor para os principais servidores, porque eu vou usar uma rota diferente. Eu tenho um público aqui que é para um produto específico para influencers, onde eu vou ter um upload mais alto, e destinando um público corporativo, onde eu faço uma abordagem dupla. Eu sou a operadora, eu vou vender um link para os Abics Latam, mas eu já entrego esse link com dupla abordagem, com uma fibra ótica e com rádio. Então,
essas oportunidades de nicho, elas são muito importantes, porque o provedor não, desculpem, o consumidor, ele não quer ser tratado mais como todo mundo, ele quer ser tratado como especial, e a gente tem nichos com necessidades muito peculiares. Eu desenharia produtos para esses nichos peculiares. A gente vê que mercados que chegam no seu topo, onde começa a briga de market share interna, isso hoje na telecom ainda é muito pequeno, a gente precisa se diferenciar. E a gente se diferencia quando a gente consegue se associar melhor ao cliente, ao consumidor, a quem paga o ticket para nós. E eu vejo que esse é o grande desafio. Não é a internet 500 megas sem pila, mas é o que aquele usuário lá precisa da internet, o que ele precisa da telecomunicação. Será que ele não precisa, ao invés do 500 mega, ele pode ser 100 mega, mas ter um upload simétrico, ou ter um atendimento premium, ou ele não quer atender no call center, quer ligar no WhatsApp, né? A personalização, acho que é a chave da evolução. Entender o cliente, né? Entender a necessidade e como ele quer ser tratado. Bom, Maurício, obrigado, gratidão por estar aqui conosco hoje. Acho que foi um bom papo. Fernanda Gaffa está encerrando. Eu acho que o pessoal que participou vai receber depois aí um link com uma pesquisa sobre o tema, até para a gente conseguir modular, né, os nossos próximos talks, né, saber como a gente conduz. Então, esse evento aqui ele é para, né, o pessoal que está aqui conosco. A gente tenta trazer um pouco de informação, compartilhar um pouco de experiência, mas está sempre também pivotando, né, modelando essa nossa entrega aqui do talks conforme o público vai sinalizando para a gente. Então, o pessoal que está aqui vai receber esse link de acesso para nos dar um pouco de informações sobre a percepção que teve no evento. Obrigado pelo tempo, obrigado pela paciência, pelo que compartilharam aqui conosco, e a gente se vê numa próxima aí, quem sabe no evento presencial, né, Maurício? Muito legal, muito obrigado pelo convite, me senti muito lisonjeado, e aproveito para deixar aqui os meus contatos, se alguém quiser seguir tanto a empresa, @mreman assessoria, nas redes sociais, ou o meu perfil pessoal, @Maurício Telecom. A gente está sempre falando do mercado de telecomunicações, provedores, inovação, e fica o convite já para em breve a gente fazer, seja presencial, seja um encontro na Futuricom ou na Abrinte. Vamos fazer esse mercado acontecer aí. Muito obrigado. Beleza, até mais. Fique com Deus. Um ótimo dia a todos. Até mais.